Tá? Agora então a gente vai fazer o nosso recheio maravilhoso. Com esse recheio aqui, a partir deste recheio, vocês podem criar o sabor de recheio à base de brigadeiro que vocês quiserem, tá? Então vamos lá, o que a gente vai precisar? A nossa panela bem grossa que eu já mostrei para vocês, uma espátula com a ponta de silicone e já vou adicionando aqui então uma caixinha de leite condensado, tá? Uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, vou misturar aqui esses dois ingredientes. Misturei muito bem o leite condensado e o creme de leite, agora eu vou levar para o fogo. Bom, pessoal, liguei o meu fogão aqui em fogo médio, baixo para médio, tá? Não pode ser alto, porque pode queimar. Então aqui agora a gente fica mexendo. Deixa eu falar um detalhe importante para vocês. Mahara, eu vi que tu não colocou manteiga. Por que eu não coloquei manteiga? Porque a minha panela já é uma panela bem grossa e eu tô usando uma espátula aqui, ó, muito boa. Mas eu sei que muitas pessoas não têm uma panela bem grossa como essa, uma espátula, estão começando. Então vai ter uma panela talvez mais fina. Então, se for o teu caso, você vai acrescentar aqui na receita apenas uma colherzinha de café ou uma colher de sobremesa de manteiga sem sal, certo? Apenas isso. E vai seguir normalmente. Aqui agora a gente vai ficar mexendo até chegar no ponto de recheio. Eu vou mostrar para vocês como é que é esse ponto de recheio, para que vocês nunca mais tenham o problema de recheio vazando do bolo. Eu sei também que muitas pessoas que estão me assistindo já desistiram da confeitaria por conta de recheio com ponto errado, recheio que fica vazando do bolo. Você desinforma, né? Você prensou o seu bolo todo bonitinho, fez tudo direitinho, mas tirou assim que desinformou para começar a decoração, já sentiu que o recheio começou a vazar nas laterais. Isso já aconteceu comigo também. Então, muitas vezes é o ponto do recheio. Hoje vocês também vão ter esse problema resolvido. Pessoal, olha aqui, o pulo do gato para o recheio. Olha como é importante uma panela de fundo grosso, ó. Já está se soltando do fundo da panela o nosso recheio. Mas como é que é o grande ponto para saber se chegou de fato no ponto do recheio? Você vai levantar e o recheio ele para, ó, em cima do próprio recheio, ó. Ele para em cima, ele não afunda, ó. E também começa a cair em pedaços da colher, ó, em blocos, ó. Para, cai um pedaço, cai outro pedaço. Se levanta a colher, cai um pedaço, cai outro, cai outro, cai outro. E para em cima. Começou a parar em cima do próprio recheio, ó. As bolinhas vai parando em cima do próprio recheio, já tá no ponto. Ó. E fica lindo assim, lisinho e maravilhoso. Agora eu vou passar para um recipiente. Coloquei o meu recheio num recipiente. Agora eu vou cobrir. Você pode cobrir com um saquinho, eu adoro esses saquinhos, ou com plástico filme, tá? Mas terminou de fazer, já cobre mesmo ele estando quente, que é pra não criar aquelas casquinhas. Então terminei aqui, ó, já vou cobrir. Pode encostar que não tem problema, ó. Mahara, se eu quiser deixar esse recheio fora da geladeira, quanto tempo? Ele tem uma validade fora da geladeira de uns 4 dias, se não tiver aquele calorão. Porque se tiver um calorão, você vai querer provavelmente armazenar na geladeira e aí ele vai durar aí em torno de 8 dias, bem novinho dentro da geladeira. Aí você tem que colocar num pote bem fechado, mesmo assim colocar o saquinho e colocar a tampa para ficar bem fechado e bem protegido, tá? Ah, quero usar? É só tirar da geladeira, esperar ele voltar à temperatura ambiente e utilizar no seu bolo. Certo? Olha que lindo!
Pessoal, para nossa aula não ficar muito longa, mas como eu gosto de mostrar todo o resultado para vocês, eu já deixei um recheio pronto aqui para mostrar como é que fica, tá? Tinha coberto ele com coisa e olha a textura. Olha que maravilha. Dá pra trabalhar com bico, é um ponto perfeito, ó. Pra trabalhar com bico, pra rechear os nossos bolos, ó. Ai, Mahara, depois eu achei que ficou muito firme o meu recheio. Pode colocar no micro-ondas 1 minutinho, que ele vai voltar a uma textura mais agradável para você trabalhar. Mas olha o ponto. Ponto perfeito. Maravilhoso. E uma coisa que eu não tinha prometido para vocês, mas que eu gosto de entregar sempre muito mais para vocês do que eu prometo, é que esse recheio aqui é a base de tudo. Mahara, se eu quiser fazer esse recheio de brigadeiro tradicional, você só precisa acrescentar 2 colheres de sopa de chocolate 50% ou de chocolate 70%, se você preferir. Vai misturar muito bem o leite condensado, o creme de leite e o leite condensado. Vai misturar muito bem o creme de leite, leite condensado e o chocolate em pó 50% antes de levar para o fogo. Vai levar para o fogo a mesma coisa. Espera chegar naquele ponto ali que eu já ensinei para vocês e tá saborizado de brigadeiro tradicional, o seu brigadeiro branco. Ai, Mahara, eu quero saborizar com pasta saborizante. Você vai fazer o brigadeiro branco, que nem a gente fez aqui, né? Vai esperar ele esfriar, que nem eu esperei aqui, e vai acrescentar a pasta saborizante. Geralmente é em torno de 1 colher de sopa cheia de pasta saborizante e vai misturar e não vai perder o ponto. Vai estar saborizado do sabor que você quiser. O seu recheio de brigadeiro branco. Quero fazer um beijinho? Vai acrescentar 100 gramas de coco ralado na hora do cozimento. Vai estar pronto o seu recheio de beijinho. Então, gente, aqui que eu entreguei para vocês é um recheio que vocês podem dar o pontapé inicial aí na confeitaria só com esse recheio. Ele é campeão porque ele combina com tudo, ele combina com frutas, ele serve pra gente fazer aquela barreira de contenção na borda do nosso bolo, na montagem de colocar o recheio para não vazar recheio, que eu vou mostrar isso para vocês também numa próxima videoaula. Então, tem tudo que vocês precisam nesse recheio, toda a estrutura necessária, certo? Então, agora aqui